Olá, sejam bem-vindos ao Mestre do Horror. No vídeo de hoje falaremos sobre o Necronomicon, o Livro dos Mortos. O Necronomicon é a tradução de Al-Azif, nome original em árabe que ficou evidenciado na cultura pop através do escritor mundialmente conhecido H.P. Lovecraft, no seu maior conto, Mitos de Cthulhu, ou mais conhecido Cthulhu. O Necronomicon teria sido escrito em Damasco por volta do ano de 730 d.C. por Abdul al-Hazred, um poeta árabe louco originário de Sana, no Iêmen. Muitos acreditam que o Necronomicon é um livro fictício, o qual foi inventado por Lovecraft. No entanto, a verdade vai além dos contos. O próprio escritor, ao mencioná-lo, traz informações importantes sobre o Necronomicon, supostamente adquiridas em viagens realizadas por H.P. Lovecraft, que possuía simpatia com o ocultismo. Lovecraft apresentou inúmeras informações reais a respeito da sua origem e história. Indicou, por exemplo, que o livro foi banido pelo Papa Gregório XIX em 1232, logo após a sua tradução para o latim, e que dos exemplares ainda existentes, um está guardado no Museu Britânico em Londres e outro na Biblioteca Nacional em Paris. Mas afinal, o que seria o Necronomicon? O Necronomicon é um grimório onde são descritos numerosos rituais para ressuscitar os mortos, através de rituais de necromancia, contactar-se com entidades sobrenaturais, viajar pelas dimensões onde habitam estes seres, trazer de volta à Terra antigas divindades banidas e aprisionadas. O italiano Frank Rippel, fundador de uma escola de mistérios, a Ordem Rosa Mística, em um de seus livros intitulado La Magia Lunar, fornece uma tradução em castelhano do verdadeiro Necronomicon, que, segundo Rippel, teria sido formulado há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, sendo que o Al-Azif seria uma versão adulterada através dos tempos. Alguns ocultistas relatam que o Necronomicon é mais antigo do que se pode imaginar, originário do início dos tempos, quando os primeiros homens começaram a surgir na Terra. Muitos aduzem que sua origem se deu no continente perdido de Mu e a antiga Atlântida, sendo tal conhecimento repassado aos egípcios, o qual foi sendo adulterado através das eras. Ainda, Lovecraft atribui a tradução do Necronomicon ao matemático, ocultista, médico, alquimista John Dee, que era astrólogo da corte da Rainha Elizabeth I. Como astrólogo da rainha, Dee entrou em contato com muitos estudiosos que, assim como ele, se arriscavam nos estudos das ciências ocultas. Em Veneza, ele estudou com um grupo de feiticeiros que dominavam o estilo de necromancia, que remontava aos primórdios dos tempos, onde surgiu a sua tradução do Necronomicon. Os seus rituais lhe permitiam abrir portais para dimensões e realidades habitadas por seres não humanos, que ele chamava de demônios. Em certa ocasião, na cidade alemã de Leipzig, ele concordou em demonstrar suas habilidades arcanas diante de uma cabala de feiticeiros que desejavam testar seus poderes. O experimento teve um desfecho inesperado, quando o ritual resultou na invocação de vários seres interdimensionais que devastaram a sede da ordem. Dee foi o único a sair vivo do lugar, recorrendo a um símbolo ancião que ele trazia como amuleto de proteção. Mas apesar de ter sobrevivido, o incidente o assombrou por anos. Com 74 anos de idade, Dee sabia que sua vida estava chegando ao fim, mas que ainda havia tempo para completar um importante trabalho. Foi aí então que Dee decidiu que o conhecimento blasfemo contido nas páginas do Necronomicon precisava ser compreendido e, portanto, tomou para si a tarefa de traduzi-lo para o inglês. O trabalho era monumental, não apenas pelas dificuldades oferecidas, uma vez que as palavras ali contidas induziam à insanidade. Mesmo um erudito como Dee encontrou enormes dificuldades e, repetidas vezes, caiu doente, atormentado por pesadelos, visões e demências induzidas pelas revelações, tendo ele seguido em frente, trabalhando sem parar
até a conclusão. Em 1608, o trabalho finalmente foi concluído. No leito de morte, as últimas palavras de Dee teriam sido o preâmbulo da obra blasfema, que ele traduziu. Não está morto aquele que pode eternamente jazer, e em estranhas eras, mesmo a morte pode morrer. Essas foram as últimas palavras de John Dee. Dito isto, não se pode crer que o Necronomicon é totalmente uma ficção, uma vez que vários fatos demonstram sua veracidade, a qual é oculta pelos grandes arcanos, a fim que não caiam em mãos despreparadas e pessoas de mente fraca e doentias. O único aviso é: nunca leia o Necronomicon, uma vez que é mencionado que a sua simples leitura basta para provocar a loucura e a morte. Se inscrevam no canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo.